Hoje estamos aqui no GACEMES 2, junto com o Dr. Jorge Pantaleão, que vai fazer mais uma palestra sobre a doença de Alzheimer. E a gente vai saber com ele o que pode ajudar o doente e a quem cuida do doente. Dr. Pantaleão, qual que é o nome da palestra de hoje? A palestra de hoje, o tema é não contenção, liberdade para o paciente. O que é a palestra de hoje? É o seguinte, a não contenção é você não amarrar, não fechar o portão, não botar cinto de segurança na cadeira de rodas quando precisa, levar o paciente para passear, em vez de dopar, para ele perder a sensibilidade e ficar cochilando, a gente leva ele para a rua e ele se distrai e continua na plena qualidade de vida dele. Por isso que a gente fala não contenção, que a contenção pode ser medicamentosa, né? O cara está excitado, a gente dopa ele, ele fica cochilando o tempo todo e não pode. Dr. Pantaleão, afinal de contas, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma atrofia do cérebro. É uma doença neurológica, degenerativa, progressiva. Neurológica porque é no cérebro, degenerativa porque ela atrofia o cérebro e progressiva porque ela vai aos pouquinhos tomando conta do cérebro até tomar conta dele todo. No nosso município, como que é esse tratamento e o que se tem feito para melhorar os doentes de Alzheimer? Olha, a primeira coisa que foi feita aqui no município foi o grupo GARCA, do Dr. José Roberto, que já tem cerca de 23 anos. E esse grupo se reúne na igreja metodista, numa sala gentilmente cedida, toda a segunda-feira, para interagir entre os pacientes, cuidadores e familiares e o médico presente. Depois disso, como eu aprendi lá, eu comecei a aumentar esse leque de informações, porque a gente nota que as famílias, o povo, de um modo geral, é muito mal informado a respeito de Alzheimer. E é uma doença realmente difícil de ser cuidada, porque você tem que cuidar com muito amor, carinho e estímulo. Essa palestra de hoje vai se basear muito sobre o estímulo. Ao invés de você fechar o portão, vai alguém passear com o paciente na rua. É mais ou menos por aí. E o centro de Alzheimer que cuida, como que ele é? Quem pode participar? Sim. Olha só, o que eu aprendi lá no grupo do Dr. José Roberto, eu editei uma cartilha. E ao editar a cartilha, eu esbocei um pequeno projeto que seria uma casa de acolhimento. Porque eu criei uma fundação, uma associação de parentes e amigos de pessoas com Alzheimer. E essa associação está encontrando muita dificuldade, porque a maior parte das pessoas que têm Alzheimer na família, eles querem muito pelo contrário, querem ocultar o paciente. E às vezes nem aceita que é Alzheimer. Não, é um esquecimento, etc, etc. Então, o que eu fiz? Com esse projeto, eu tive a ideia de divulgá-lo. Mas como que eu ia divulgar? Entrei em 2008 na eleição como candidato a vereador, na esperança de ter palanque onde eu pudesse falar de Alzheimer. Mas não teve palanque, não teve show, não teve nada. Então só dava o nome e o número, e eu acabei sem voto e sem poder divulgar o meu projeto. Mas o que eu fiz? Levei a cada candidato a prefeito,
que colocasse no programa de governo deles o meu projeto. Eles aceitaram e logo que o Neto ganhou e tomou posse em 2009, logo depois da posse, assim, alguns meses, para ele descansar a cabeça, nós fomos numa grande comissão e pedimos para ele que nós queríamos colaborar com a prefeitura, talvez até construindo um centro e entregando para a prefeitura cuidar. Então ele me perguntou se era muito demorado. Eu expliquei para ele que obra de Lions e Rotary é como obra de igreja, vai devagarzinho. Então ele falou, não, pode deixar que eu vou fazer. E fez uma casa de acolhimento que está funcionando perfeitamente bem dentro da legislação nossa. Há quanto tempo que o senhor é um cuidador de Alzheimer? Olha, desde que a minha mulher teve o diagnóstico, já se vão quase 13 anos. Faz 13 anos em março do ano que vem, que eu me tornei o principal cuidador dela. Antes eu já cuidava, mas sem saber o que era e sem conhecer a doença. Daí a nossa palestra inicial aqui foi conhecer para cuidar, porque eu não conhecia nada de Alzheimer e como que eu iria cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Então nós defendemos essa tese, tem que conhecer para cuidar. A palestra com o tema Não Contenção, Liberdade para o Paciente foi ministrada pelo médico geriatra Dr. José Roberto Barroso Arantes, em evento gratuito realizado pela Paz VR, no Teatro Gacemes 2, na Vila Santa Cecília. Dr. José Roberto, o que é importante para detectar a doença de Alzheimer? Boa noite, né? Então, primeiramente é colher a história do paciente e junto com essa história do paciente, colher com o informante, normalmente a família, para confrontar o que está acontecendo, o que está tendo de declínio nessas funções cognitivas, que é memória, orientação no tempo, no espaço, a capacidade de fazer cálculo, a capacidade de planejar, essas coisas vão se perdendo. E pode ser uma causa degenerativa, uma causa de desgaste no cérebro ou não. Pode ser uma causa secundária que aí a gente tem que investigar, porque se você reverter essa causa secundária, essas funções podem voltar a funcionar normalmente. E às vezes pode não ser Alzheimer? Sim. Dentro das causas de demência, nós primeiro diagnosticamos tem ou não tem demência, ele está ou não com comprometimento das funções cognitivas. Se ele estiver comprometido, aí sim nós vamos para a causa. É uma causa secundária ou não, mas Alzheimer está em torno de quase 55% de todas as causas de demência. Então acaba quase todo mundo ser a doença de Alzheimer. Algum remédio, alguma vitamina ou uma alimentação específica ajuda? Sim, não especificamente para curar do Alzheimer, mas se você controla bem a sua hipertensão, se você tem o controle da sua glicose, tem o controle do seu colesterol, isto contribui para a evolução, porque é uma doença que ela tem várias alterações no cérebro, até processo inflamatório, processo de alteração das funções da acetilcolina. Então, tudo isso, se você conseguir controlar a hipertensão, diabetes, ajuda com certeza. Uma alimentação mais saudável, hidratação, que também é importante para ajudar na função do cérebro, contribui para a evolução mais suave da doença. Então não existe uma fórmula certa? Não, a fórmula certa não existe. Primeiro a pessoa tem que ter o amor, a dedicação no cuidado. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é sua tia, é seu avô. Você tem que ter essa vocação no sentido de amor, de carinho para cuidar. Isto é fundamental. E lógico, adquirir os conhecimentos, adquirir informações para prover o cuidado melhor possível. A sua palavra final em função da doença, do cuidador e do amanhã. Olha, nós temos uma previsão muito ruim do que seja o amanhã para as pessoas com Alzheimer. Por quê? Porque todas as pesquisas, elas esbarram na vontade política e no interesse econômico dos laboratórios fazerem ou não aquela experiência.
A grande esperança do Alzheimer era a vacina, porque você se vacinando contra a atrofia do cérebro seria maravilhoso. Só que eles pegaram 5 cobaias com o compromisso de, caso de morte, fazer a necrópsia para ver qual a causa, o que ocasionou a vacina, e por infelicidade todos morreram. E na necrópsia foi observado que os neurônios revitalizaram alguns, outros paralisaram onde estava, mas deu a encefalite, que é uma inflamação do cérebro, e os pacientes faleceram.